No último dia 29 de janeiro, Donald Trump assinou o decreto intitulado Terminando com a Doutrinação Radical de Crianças no Ensino Escolar. Eu vou trazer aqui alguns pontos, porque o Donald Trump, além de ser presidente da maior potência do mundo, ele, como grande expoente da extrema-direita, acaba influenciando ao redor do mundo as próximas políticas. E há uma mudança, uma inflexão que esse documento deixa muito evidente dessa segunda gestão do Trump, de ir muito para cima das pautas minoritárias, sobretudo de gênero. Não que isso não tivesse no primeiro governo do Trump, mas agora é uma pauta extremamente importante, além da questão dos imigrantes. Primeira coisa é que esse documento ele se direciona não só à Secretaria de Educação estadunidense, mas também à Secretaria de Saúde e de Segurança Nacional. Esse é o nível do tratamento. O texto ele vai pautar, por exemplo, que a questão racial do reconhecimento do pensamento crítico produzido na educação sobre o privilégio branco, ele em si, nessa leitura da administração Trump, é racista, porque acaba colocando na visão deles uma racialização dos jovens que basicamente eles seriam, no mito estadunidense, de color blindness, ou seja, são cegos às cores, não importa para o ideal estadunidense, o que é uma falsidade, uma reversão de perspectiva. Esse aqui eu vou ler para vocês. Imprimir nas crianças um anti-americanismo subversivo, danoso, de ideologias falsas nas crianças da nossa nação, não apenas viola termos muito antigos antidiscriminatórios das leis civis, em muitos casos, mas também usurpa o direito de autoridade parental. Por exemplo, levar estudantes a mutilações químicas e cirúrgicas sem o consentimento dos pais. Não se fala, portanto, em termos de redesignação de sexo, se fala em mutilação química e cirúrgica, criando, obviamente, um falso espantalho de que a escola efetivamente leva alunos jovens a fazerem transição de gênero. Também marca muito que essa doutrinação leva machos, homens machos, ou seja, numa visão heterocis normativa, identificação do pênis com o papel de gênero masculino, de invadirem espaços femininos. Nesse decreto, ele cita um outro decreto dessa administração do dia 20, cujo título é Defendendo as Mulheres da Ideologia de Gênero Extremista e Restaurando a Verdade Biológica do Governo Federal. Ou seja, quem determina a verdade é o governo federal, e verdade biológica, o que é, obviamente, uma falsidade, mas que tensiona cada vez mais contra as políticas de gênero, principalmente a população trans, que eu já falei milhares de vezes, é onde a extrema-direita tem mobilizado seus ataques para expandir sua agenda. O neofascismo tem na transfobia o centro de disseminação da sua agenda, instilação de ódio e captura, portanto, de mentes e corações a partir do medo, do pânico e da fobia às pessoas trans. Esse documento também ataca as perspectivas críticas raciais que demonstram que há um privilégio da branquitude, não só nos Estados Unidos, mas evidentemente se trata dos Estados Unidos, e o argumento, uma vez mais, é que essa consciência racial, essa crítica racial que é ensinada nas escolas, ela é discriminatória porque acaba taxando jovens brancos de inconscientemente racistas, acaba racializando o debate, quando na verdade o que importa, e esse é um valor muito central para o neoliberalismo desde os anos 70, mas que Trump bate muito em cima por essa visão empresarial, que está no bojo dessa modulação de extrema-direita que ele representa, que é o mérito. Quer dizer, não é a cor, a raça que importa, é o mérito. Então, os professores ficam doutrinando, acabam racializando os jovens e fazendo eles se sentirem culpados e, portanto, produzem um racismo inverso com os estudantes brancos, o que é puro delírio, puro pânico moral, mas é interessante como ele está atacando muito as teorias críticas raciais e as teorias de gênero. É curioso que neste documento vai acabar com a educação que trata de questões de gênero, de raça e de críticas aos Estados Unidos como fundamentalmente racista, sexista ou outro tipo de discriminação. Peraí, quem conhece a história dos Estados Unidos, quem conhece um pouco dos Estados Unidos, obviamente não só lá, mas
é uma sociedade estruturada na branquitude, na heterocisnormatividade, ou seja, tu não pode criticar isso, porque isso é ideologicamente enviesado nesta perspectiva, nesse decreto do Trump. No item E, algo muito curioso, que é essa construção de pânico moral em torno do que é chamado, nominado como transição social, que é o processo, eu vou ler aqui, é o processo de adotar uma identidade de gênero ou um marcador de gênero que é diferente do sexo da pessoa. Esse processo pode incluir acompanhamento psiquiátrico ou psicológico ou tratamento pelo conselheiro da escola ou por outro tipo de profissional, modificando o nome da pessoa, por exemplo, de Jane para James, e os pronomes dessa pessoa, de dele para dela, chamando uma criança não binária, o uso de espaços de acomodações íntimas como banheiros, importante, banheiros, ou vestiários especificamente designados para pessoas do sexo oposto, e a participação nas competições atléticas da escola ou atividades extracurriculares especificamente designada para pessoas do sexo oposto. Transição social não inclui mutilação química ou cirúrgica. A menção do banheiro e do vestiário é muito importante, ligado a essa ideia conspiratória da escola como aquela que leva o jovem para se tornar uma pessoa trans, porque mobiliza o pânico moral. O grande tema de debate nos Estados Unidos e no Brasil, que mobiliza essa pauta e volta e meia entra novamente no debate, é o banheiro. O uso do banheiro por pessoas trans, além da questão esportiva, que a gente viu nas Olimpíadas, uma enxurrada de fake news contra a boxeadora argelina, acusando ela de ser um homem trans e por isso não só invalidando sua medalha de ouro, mas também colocando suspeição de modo conspiratório sobre a disputa de modalidades femininas na competição. É importante a gente atentar que, embora a imigração realmente seja ainda muito importante para mobilizar as bases trumpistas, o ataque às questões de gênero e a teoria crítica racial, ou seja, todo o questionamento, principalmente de autores e autoras negras, sobre a branquitude, o privilégio branco, são eleitos nesse documento como os grandes inimigos da educação, que nós sabemos que, ao não tratar questões de gênero e de raça, se busca a manutenção do status quo, que privilegia principalmente o homem branco, hétero, cis, aquele que se identifica com seu aparelho genital dentro da tradição que espera que quem possui um pênis performe como um homem. Fiquemos atentos, era isso, vamos arriba!